Tá querendo triplicar o número de vendas da sua loja ou da sua marca? Conheça a Já Vendeu, ferramenta de inteligência artificial que atende do oi até o pagamento final. Venda até 3 vezes mais, clicando no link na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado também. Assisti a um anime. Cometi esse erro de assistir anime, né? Eu tento me afastar das drogas, mas me venderam um anime muito bem vendido, né? Não lembro quem foi, virou pra mim e falou assim, Ed, tem um anime que você tem que ver. Eu falei, eu não tenho que ver anime nenhum. Aí o cara falou, não, confia que esse é bom. Aí eu perguntei, por que eu deveria ver esse anime? Aí a descrição do cara foi, é um anime pra quem gosta de RPG. Já falei, legal. É um anime diferente, porque ele começa depois que a campanha principal acabou. Então, assim, os protagonistas já venceram. E a história do que acontece depois da vitória. E é um anime que ele tem um ritmo diferente de outros animes. E isso já me pegou muito. Falei, opa! E tem uma vibe que lembra aí um pouquinho de Dark Souls. Tem uma vibe que lembra aí um pouquinho de Dungeons and Dragons. Tem uma vibe aí que lembra um monte de coisa que você gosta, principalmente de jogos. Principalmente eu que tô jogando muito Absolum, que eu tô viciado. Inclusive, quero mostrar Absolum aqui pra vocês daqui a pouco. Irmão, foi assim que eu fui apresentado pro maravilhoso Frieren. E eu tô apaixonado por Frieren, gente. Cara, terminei de assistir. Que anime maravilhoso, brother. Frieren, pra quem não sabe, conta a história de uma maga, que é essa mocinha daqui, que ela fazia parte de um grupo de aventureiros, que são esses 4 aventureiros daqui, e eles tiveram uma missão de lutar contra o Rei Demônio, e eles venceram. Começa o primeiro episódio com eles voltando pra casa deles, e eles tendo acabado de derrotar o Rei Demônio, então eles já venceram. Então a party terminou a missão deles, ela é uma maga elfa, esse daqui é um clérigo, é um guerreiro, e ele é um anão, guerreiro também. E eles terminaram a missão deles. E aí o grupo se separa. E eles se prometem se encontrar muitos anos depois. Só que a Frieren, ela não envelhece. Então a graça desse anime daqui é porque ele é um anime sobre o tempo. E sobre a passagem do tempo. Então a passo que pra Frieren, quando dá 50 anos, pra ela é como se fosse, sei lá, um dia. Quando ela volta, boa parte dos parceiros dela estão velhos. Estão velhos e estão prestes a morrer. E aí ela começa a ficar triste e começa a ter toda a relação de como que ela queria ter tido mais tempo, de como ela não aproveitou, de como ela teria conhecido mais as pessoas, de como ela lida com a própria relação do tempo. E aí ela acaba, no meio disso tudo, assumindo uma aprendiz e ela vai para uma viagem onde a gente vai tendo 2 histórias ao mesmo tempo e são 2 histórias muito legais, porque ao mesmo passo que ela tá contando a relação da Frieren agora, então tem a Frieren, a aprendiz dela e o guerreiro que acompanha elas, então eles estão vivendo uma aventura no agora, vendo as consequências do que ela fez no passado, você também tá vendo o que ela fez no passado. O que o grupo dela, o que a party dela fez no passado. Então é um anime que ele tem uma questão sobre o tempo muito legal, assim. E é um anime que ele tem uma questão quase de slice of life, sabe? Dessa coisa de ficar mostrando como é a vida naquele mundo. Então ele é um anime de mundinho muito legal. Porque ele vai mostrando como é a vida, como a vida mudou. Então às vezes eles estão mostrando que assim, eles foram pra uma vila e salvaram aquela vila. E como é que é aquela vila 80 anos depois? O que aconteceu naquela vila? Quais são os efeitos? Então, assim, tem uma coisa linda nessa história. Que, como eles são um grupo de guerreiros que eles salvaram o reino, existem as estátuas do grupo dela ao redor do reino. E existe um motivo pelo qual existem as estátuas. E aí você tendo que lidar com ela tendo que lidar com as estátuas, e por que tem tanta estátua, e o jeito como ela lida com as memórias dela, e o jeito como ela,
lida com as coisas que ela aprendeu com os parceiros antigos dela, com o grupo novo dela e com a relação das pessoas. Então é uma coisa muito bonita, porque Frieren, em alemão, acho que é uma parada que vem do frio, né? Sentir frio, uma parada seguinte. E é muito sobre a descoberta de empatia, né? Porque ela é quase uma personagem meio niilista. Porque como ela é uma elfa, ela é bem elfa mesmo. Assim, e assim, em questões de RPG, esse anime é muito perfeitinho com as classes, com cada, tipo... O guerreiro, o humano é muito humano, a elfa é muito elfa, o anão é muito anão. Então, assim, é muito legal você ver como a elfa, ela não sabe lidar com sentimentos humanos do jeito que os humanos lidam com os sentimentos deles. Mas ela tá tentando gerar empatia. E é muito doce e gentil o jeito como eles tentam falar sobre a relação humana com o tempo, com a morte, com os relacionamentos, com como a gente lida com as pessoas que estão perto da gente, com o tempo em que a gente tem com as pessoas que nós amamos, com o tempo que nos é dado com as pessoas que a gente ama, o que a gente faz com saudades. Pô, é lindo, 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 lindo. Tem coisas, assim, emocionantes nesse anime, assim. De coisas de coisas que a Frieren só entende agora, de 50 anos atrás, que ela caralho, então esse anel que eu ganhei, na verdade, era uma coisa que tinha um outro significado que eu não tinha a menor ideia, porque ela aprende hoje o significado daquilo. Então tem tantas coisas doces, e ele é um anime que é muito legal, porque ele tem umas lutinhas muito maneiras, mas ele não é sobre lutinha. Ele é sobre a relação das pessoas e a relação das pessoas com aquele mundo e como elas afetam aquele mundo. E sobre memória. Então tem um personagem que eu amo nesse anime, que ele é um outro elfo que ela encontra no meio do caminho, que ele também era de um grupo muito famoso e de que salvou o mundo. Só que ele salvou o mundo há tanto tempo que ninguém mais lembra dele. Então mesmo ele tendo salvado o mundo, mesmo tendo memórias dele, as pessoas não têm mais lembranças dele. Então tem um paralelo da Frieren. E acho que esse anime ele faz muito espelhos, assim, muito legal, de tipo, o grupo antigo com o grupo atual, a Frieren de antes com a Frieren de hoje, a mestre da Frieren com a líder da divisão lá dos magos, do reino atual. Você tem a questão do grupo de heróis dela, com o grupo de heróis, o elfo shapeado, né? Com o grupo de heróis antigo, chama Frieren. Frieren. Tem na Netflix, tem dublado, a dublagem tá maravilhosa. E ele é muito doce, assim, porque ele é uma viagem. Ele é um anime que ele é um outro ritmo. Não vai ter tanta lutinha. Esquece, você vai pela lutinha, não é isso. Até porque ele é um anime que ele vai setando as coisas. Quando tiver lutinha, as lutinhas são muito legais. Pô, o arco que eles estão na cidade com os demônios. Nó! Pica! Porque eles vão pra uma cidade e tem uns demônios dominando a cidade. E os demônios nesse mundo do Frieren, eles são demônios que eles usam palavras pra enganar os humanos. Então os humanos, eles têm que tomar cuidado, porque os demônios, eles falam as coisas pra enganar os humanos. Então tem toda uma questão de que ela não é enganada pelas palavras, mas os humanos são enganados pelos demônios falando, e os demônios sabem que os humanos caem nas palavras dos demônios, então você lida com... Por que todo mundo agora... Opa! Então ela precisa lidar com isso, Por que assim. todo mundo... É muito legal você ver a relação de cada espécie, de cada cidade, de cada poderzinho. Chega uma hora que ela encontra outros magos, e cada mago tem um poder diferente, uma classe diferente, uma especificidade diferente. Então... A Frieren, ela se especializou de um jeito de magia, aí tem um mago que especializou de um outro jeito de magia. Então tem os diferentes tipos de magia lidando um com os outros. E ele tem... Pô, Senhor dos Anéis. Tem um climão de Senhor dos Anéis esse anime. Um climão de Senhor dos Anéis bizarro. Sabe aquele sentimento que você tinha... Pô, isso é uma coisa que quem leu Senhor dos Anéis. Se você não leu, sinto muito. Sabe o sentimento de você ler Senhor dos Anéis e quando o Tolkien tá descrevendo os cenários e as batalhas que tiveram nos cenários e os personagens estão conversando sobre como que eram aqueles lugares, o que aconteceu, o que sobrou daqueles lugares, como aquelas batalhas afetaram as coisas ali e você começa a viajar, você tá lendo a memória dos personagens sobre aqueles lugares. Então tem uma coisa de ler Senhor dos Anéis que eu lembro que é muito gostosa, inclusive Senhor dos Anéis tá aqui no meu cenário, né? Não sei se vocês sabem, mas... Esses 4 livros daqui é Sociedade do Anel, Duas Torres, Retorno do Rei e O Hobbit.
Então, você vê como que o Frieren tem exatamente esse sentimento de você que ele é um mundo vivido, ele é um mundo muito habitado, ele é um mundo que coisas aconteceram nesse mundo, né? Então um vilarejo foi destruído, depois foi reconstruído, o vilarejo tinha um grupo de heróis, aí o grupo de heróis afetou aquele vilarejo tem uma história, existe um dragão que tá num lugar e não sei o quê. E tudo como vai construindo aquele universo, o mundinho de Frieren é muito legal, cara. E era uma história doce sobre tempo, sobre envelhecer, sobre a vida, sobre nostalgia, sobre memória, sobre arrependimento, sobre como a gente gostaria muito de ter tido mais tempo pra ter ao lado dos amores da nossa vida. E acho que isso é muito foda, mano. Quando você não bota lutinha, sobra espaço pro mundo ser um personagem. É exatamente isso, cara. Tanto que pra mim, nas horas que tinham lutinha, eu fiquei entediado. A pior parte do Frieren pra mim é a parte final que tá tendo o campeonato lá de mago. Eu tava de saco cheio. Eu falei, eu quero que eles voltem a andar pelo mundo. Tô de saco cheio de lutinha. O mais legal pra mim eram os episódios deles andando pelo mundo, descobrindo o mundo, vendo tudo que tinha acontecido. E assim, torço muito pra que eles não tenham um clímax, tá? Torço muito pra que eles não vão inventar um vilão mega poderoso, porque eu acho que Frieren não precisa ser sobre isso. Frieren precisava ser exatamente sobre esse sentimento de, tempo. Cara, juro, se você odeia anime, é um ótimo anime pra você ver. É um excelente anime pra você ver, porque muito pouco lembra anime isso daqui. E ele é muito sobre isso, assim, é sobre como a gente lida com nossas memórias, sobre como a gente lida com nossos arrependimentos. E a partir de certo ponto, quando a Frieren volta e vê o grupo dela velho, ela olha e fala assim, puta, eu conheci tão pouco os meus amigos, eu deveria ter aproveitado mais, eu deveria ter feito mais, eu deveria ter tido mais. Então ela começa a ter que lidar com isso, né, do que ela não teve o tempo, ou ela não soube aproveitar o tempo, ou não teve as ferramentas pra lidar com os companheiros dela, e agora tudo que sobrou pra ela é a memória. E ao mesmo passo, os companheiros dela, por saberem que a Frieren tem uma relação com o tempo meio distorcida, eles vão criando jeitos de que, com o passar dos anos, ela não perca a memória deles. Nossa, tem... toda vez que a Frieren encontrar uma estátua nesse anime, é papo de você ter que segurar o choro um minutinho assim, que você fica tipo... Porque tem sempre uma história com estátua. A relação dele com estátua, do imagético, do porquê que é... isso daqui é Frieren, assim, e é muito doce, muitíssimo bem animado, assim, acho que é um dos animes mais bem animados, assim, que eu vi nos últimos anos, umas batalhas muito legais, assim, o jeito como ele concebe, a hora que ela tá na cidade dominada pelos demônios, assim, muito foda. Todos os personagens têm muita personalidade, né, desde os mais novos, né, tipo... E são personalidades diferentes, né, do que a gente vê em anime. Então, a Fernie, ela é mais nerdola, e ela é um pouco fria, porque ela foi criada pela Frieren. O Stark, ele é um medroso, mas ele é um herói que ele tá aprendendo a ser heróico. Então, ele é um cara que ele tá aprendendo a ser herói. Então, você vai vendo o Stark, ele não é o estereótipo do Usopp, do One Piece, que ele tá sempre... Sempre tá com medo e tal. Não, ele vai melhorando. Ele começa com medo, mas ele vai... se tornando um herói, ele vai aprendendo o que é um herói, né? Tem a questão do Himmel e essas poesias, assim, o Himmel é o herói do primeiro grupo e o Stark é o herói do novo grupo. E aí tem toda a relação de como eles são espelhos, né? De como eles são heróis muito espelhados, né? E eu tenho certeza que tem uma espada ali que vai ter uma coisa que vai juntar eles em algum momento. Mas toda a questão de que às vezes a Frieren e a Fernie, elas estão meio aleatórias no que tá acontecendo, e como o Stark, ele tá ajudando os moradores locais, tá matando os bichos que estão ao redor da cidade, tá ajudando o pessoal com a colheita, tá ajudando as crianças, nananana. Então é muito bonitinho que você vê como às vezes a Frieren e a Fernie estão resolvendo um problema que é a história do anime, e no fundo, o Stark tá resolvendo outros problemas que fazem com que ele se torne o herói daquela cidade, né? Então, é muito foda, velho. Que é essa coisa da construção do mito do herói, e ele sendo exatamente o que o Himmel era. E ao mesmo passo a Frieren começa a ver o Himmel dentro do Stark. Pô, isso é muito maneiro, velho. E a própria relação do Stark com a Fernie lembra muito a relação da Frieren com o Himmel. E você fala, caralho, não, pelo amor de Deus. Cara, é um anime muito gostoso sobre relação dos personagens, cara. Sobre a vida...
sobre o tempo, sobre... Pô, cara, que gostoso que é ver um anime que me pegou, assim, de surpresa, velho. Porque eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Se você já jogou uma campanha de RPG, se você gosta de Senhor dos Anéis, se você gosta de... Ele fazendo assim, as missões secundárias. Mas é sobre isso, assim, porque as missões secundárias é justamente o que... É as necessidades do povo real, né? Do vilarejo, velho. Trilha sonora é do caralho. Trilha sonora é do caralho. Mas essa questão que eu tô falando das missões secundárias é um pouco sobre isso, assim. Porque você vai vendo... E acho que é uma coisa doce, assim. Você vai vendo o impacto do Himmel no presente, né? Que a Frieren tá vivendo. E é um pouco do que o Stark tá fazendo. Porque o que muda a vida das pessoas é essa questão do dia a dia. Dessa coisa do que elas têm de necessidade real, né? E aí, tanto que tem até uns diálogos que a Frieren vira pro Himmel e fala assim: pô, a gente precisa matar o Rei Demônio, porque você para o tempo todo pra ajudar as pessoas. E ele meio, beleza, mas a gente pode matar o Rei Demônio, mas as pessoas ainda precisam de ajuda de outros jeitos, entendeu? As pessoas ainda precisam da gente, né? E é isso que um herói faria. E aí o Stark, pô, caralho, o Stark, puta personagem legal, sendo construído, e a própria relação da Fern, do tipo de, talvez ela não queira ser como a Frieren é, e a própria relação delas com a magia, e de como a própria... Frieren foi criada pra ser uma maga de batalha, mas ela não quer ser uma maga de batalha. Então ela tá tentando encontrar sentido em outras coisas da vida, né? Da beleza da vida, né? Tipo, da magia de criar flores, a magia de você ter livros de magia que são falsos, né? Mas grimórios falsos, mas que tem um significado pras pessoas. De você ter essa coisa de você não tentar... apreciar o agora, né? Que acho que é muito sobre isso, né? Então, até mesmo quando ela bota ela em contraposição com outros magos que querem se tornar armas, batalhas muito fortes, ela não tem grandes pretensões, porque a Frieren, ela quer ser, ela quer encontrar um propósito pra ela. Ela foi tão usada, assim, tanto que você vê que ela usa feitiços básicos, mas muito fortes, né? Porque ela é tão poderosa, mas ela a vida inteira ela foi usada por um propósito. Depois que ela venceu o Rei Demônio, ela ficou vazia de propósito. Então, o que acontece com você depois que você conseguiu aquilo que você sempre almejou? O que acontece quando você venceu? O que acontece? Como é que você vive depois que você venceu? E ela nunca tinha tido isso. E aí, foi a própria aventura dela, foi a jornada dela que deu propósito pra ela. Então, quando acabou a jornada dela, ela perdeu o propósito. Então, esse é um anime que fala muito sobre isso, né? Sobre como o propósito, às vezes, não tá, né, no objetivo final, mas sim na própria jornada. E quanto a gente aprecia muito pouco, às vezes, a jornada. Sobre como a gente não olha muito sobre o que a gente tá vivendo. A gente mira no objetivo final, a gente mira onde a gente quer chegar. E a gente olha muito pouco das pessoas que estão ao nosso redor, do que a gente tá vivendo, do que a gente tá passando. E como é cheio de vida, sobre como é cheio de coisa ao nosso redor. Esse é um anime, mano, maravilhoso. Maravilhoso. Recomendo, assim, pra um senhor caralho vocês assistirem. Pô, e olha papo reto aqui, ó. Acho que a galera às vezes exagera um pouco com os animes. Tem uns animes aí que a galera fala como se fosse, tipo, a melhor coisa do universo, que eu acho, tipo, ok. Mas esse aqui é muito legal, justamente porque ele tá falando de questões muito complexas, de uma maneira muito doce, de uma maneira muito gentil, e falando de um universo que eu gosto muito, que é esse universo meio Dungeons and Dragons, assim, que eu sou apaixonado, assim. Pô, se tu não assistiu ainda a Frieren, cara, tá na Netflix. Pô, papo reto, assim, vai fazer sua assinatura do mês valer a pena, assim. Baita de um anime. Fiquei sabendo que vai ter a segunda temporada, tô animadaço pra segunda temporada. Torço pra que não seja muito longo, porque eu acho que não é uma história que não precisa ser longa, ela precisa ser curtinha. Mas divertidíssimo, assim, Frieren. Aproveita que você chegou até aqui, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever. E é nóis. Valeu!